né? Dentro de geometria analítica. E aí revendo o conceito do ponto médio que nós já estudamos. Eu tenho aqui, por exemplo, um ponto A, né? Esse ponto A já sabemos que ele tem coordenadas x e y. Esse aqui é o x de A e o y de A. São as coordenadas desse ponto A. E eu tenho esse ponto B, que também tem coordenadas de x de B e y de B. Beleza? E aí, como foi que nós vimos para calcular o ponto médio, né? Que tem extremidades A e B. Esse ponto médio é exatamente aqui, ó, a metade. Esse ponto médio, nós vimos que para encontrá-lo em um segmento de reta, eu faço o seguinte: o ponto médio, eu pego o x do A e o x de B, né? O x do A mais o x do B, e divido isso aqui por 2, certo? E também eu tenho outro ponto, que eu pego o y de A mais o y de B, divido por 2 e encontro, né? Encontro a outra extremidade aqui, né? Nós poderíamos também fazer isso aqui separado, gente. Encontrar aqui, ó. Se eu quero o ponto médio, eu sei que eu tenho que encontrar as coordenadas x e y desse ponto médio. Não é assim? X e y do ponto médio. Eu posso fazer isso aqui, ó, separado. Se eu quero x do ponto médio, eu posso pegar os dois x, o x1 mais o x2, divido por 2. Vou encontrar esse x do ponto médio. O y do ponto médio, eu vou pegar os dois y, né? Os dois y, o y2 e o y1, divido por 2 e vou encontrar as coordenadas também desse ponto médio. Ou seja, é extrair a média aritmética, né, das coordenadas desses dois pontos. Beleza, isso vocês já sabem fazer. Agora preste atenção aqui, ó. A questão diz, se 5 e 3 é o ponto médio, ou seja, está dando essas coordenadas aqui. Do segmento de extremidades que tem como coordenadas A e B, então y dividido para x dividido para y é igual a... Preste atenção, gente. Para encontrar esse x aqui de m, eu falei que eu pego os 2x das duas coordenadas e divido para 2. Quer dizer que esse x1 mais x2 dividido para 2 vai dar esse x. É o que nós temos aqui, ó. Os 2x dividido para 2 vai dar essa coordenada 5. Eu tenho aqui, ó, x mais 4. Se eu divido para 2, é para extrair a média aritmética, isso vai ser igual a 5. Resolvendo isso aqui, ó, meio pelos extremos, 5 vezes x mais 4, aliás, 5 vezes 2, 10. E aí eu tenho que x é igual a 10, esse 4 passa para lá, menos 4, x é igual a 6. Encontrei aqui o valor, né, da abscissas aqui do ponto A. E do ponto B? Do 3 aqui, ó, os dois y, se eu somo os dois y divido para 2, eu encontro o y do ponto médio. Então, eu tenho aqui 5 mais y dividido para 2, ó, 5 aqui mais y dividido para 2, vai ser igual a 3.
Realizando o meio pelos extremos, eu tenho 5 mais y é igual 2 vezes 3, 6. Y é igual a 6, esse 5 passa para lá, uma operação inversa, y é igual a 1. Logo, como está pedindo na questão x dividido para y, eu tenho x, que é 6 dividido para 1, 6 dividido para 1, isso é igual a 6. A resposta aqui, né? Então, tivemos que encontrar o x e y por esse conceito de ponto médio que nós já estudamos, beleza? Continuando, nós vamos ver baricentro. E o que é o baricentro de um triângulo? Gente, o baricentro, ele é o ponto de equilíbrio de um triângulo, certo? Então, todo triângulo, ele tem 3 medianas. O que é a mediana de um triângulo? Eu tenho aqui um triângulo de extremidades A, B e C. Quando eu traço aqui, ó, do vértice A, o lado oposto dele, ao ponto médio do lado oposto dele, eu tenho uma mediana. Eu tenho um ponto C aqui. Eu traço um segmento de reta que vai até o ponto médio do lado oposto dele, eu tenho outra mediana. Então, veja só. Nós já sabemos como calcular o ponto médio de 2 segmentos, né? Então, digamos que eu tenho aqui, ó, o ponto médio aqui, certo? Um ponto médio aqui, um ponto médio. O outro ponto médio aqui, nós não vamos calcular isso aqui, que nós vimos agora há pouco. O outro ponto médio, de extremidades A e C. E outro ponto médio aqui, ó. Ponto médio. Certo? Dos 3 lados dos segmentos aí, né? Dos 3 segmentos. Quando eu pego o vértice e traço um segmento de reta que parte do vértice ao ponto médio do lado oposto a ele, ó. Vértice, ponto médio, do lado oposto a este vértice. Eu chamo isso aqui de mediana. Então, eu tenho aqui a mediana 1, primeira mediana do triângulo. Aqui, ó, pega do vértice ao ponto médio do lado oposto, certo? Eu tenho aqui a mediana 2. E aqui pegando desse outro vértice ao ponto médio do lado oposto a este vértice. Gente, vértice, tá? É aqui, ó. É o ponto. E aí eu encontro aqui a outra mediana. 3 medianas do triângulo. Agora, observe uma coisa, gente. Essas medianas, elas se encontraram exatamente aqui. Certo? Esse ponto aqui, eu chamo ele de ponto, eu não, né? A matemática chama este ponto aqui, que é o encontro das medianas de um triângulo, ela é classificado como baricentro, certo? Então, preste atenção aqui o que é que eu estou dizendo para vocês. Quando eu pego de um vértice ao ponto médio do lado oposto a esse vértice e traço no triângulo, né? Essas três retas, esses 3 segmentos de retas, cada segmento de reta aqui é a mediana, certo? O triângulo tem 3 medianas e onde essas medianas se encontram é o ponto G, chamado de baricentro. E quando eu quero encontrar o baricentro de um triângulo, tá? O que é que eu faço? Nós sabemos que todos os pontos aqui, ele tem as suas coordenadas.
O A, por exemplo, tem a coordenada aqui, o x de A, mais o y de A. O B tem as coordenadas x de B e y de B. E o C tem as coordenadas x de C e y de C. Para encontrar o baricentro, tá? O baricentro, eu calculo o seguinte, gente. Eu pego os 3x, ou seja, x de A, mais x de B, mais x de C, e encontro a média aritmética deles. Ou seja, eu tenho 3 elementos, vou dividir para 3. E o y? Da mesma forma, o y de A, de B e de C, somo os 3 e extraio também a média aritmética dos 3. Certo? Extraio a média aritmética dos 3. Também, gente, posso fazer isso aqui, tá? De forma separada. Se eu quero encontrar as coordenadas do ponto G, né, que é o baricentro do ponto G, eu procuro o x de G, coordenadas é sempre x, y, e y de G. Posso fazer isso aqui de forma separada, certo? E como é que eu calculo o x de G? X de G, x de G é igual x de A, x de B, x de C, ou x1 mais x2 mais x3, porque vai ter 3x, né? Dividido para 3, vou encontrar o x de G. E o y de G? Vai ser x de A, x de B, x de C. X não, né? Y. Y de A, Y de B e Y de C, dividido para 3. Ou Y1, Y2 mais Y3, dividido para 3. O resultado disso aqui, gente, é o x do baricentro. O resultado disso aqui é o y do baricentro. Então, vocês podem fazer ele separado, depois coloca nas coordenadas, ou já pode fazer ele assim, junto, certo? O que é que eu preciso que vocês entendam ainda aqui? O seguinte, gente. O baricentro de um triângulo, eu disse para vocês que é o ponto de equilíbrio desse triângulo. É como se eu pegasse o seguinte, eu colocasse uma linha aqui nesse ponto A, outra linha aqui no ponto B juntasse aqui e outra linha no ponto C juntasse essas 3 linhas. Quando eu suspendo esse triângulo, né, o ponto de equilíbrio dele exatamente aqui, vai deixar esse triângulo aqui, ó, bem paralelo ao plano cartesiano, em equilíbrio, sem pender nem para um lado nem para o outro. Então, o ponto de equilíbrio é justamente quando essas linhas se encontram aqui, ó. Esse é o ponto de equilíbrio, certo? Vamos ver isso aqui na prática. Diz assim, ó, seja A, B e C, determine as coordenadas do baricentro do triângulo. Então, quer saber aquele ponto G, né? O baricentro. E a gente sabe, para encontrar o baricentro, que deveria ser um B e não um G, né? Eu preciso encontrar o x de G e o y de G, que é o ponto de equilíbrio, né, do triângulo. Vamos calcular isso aqui de forma separada. Olha como é fácil, gente. O x de G, eu vou pegar o x1, x2, x3, fazendo de forma direta, tá? Ó, x1, x2 e x3, ou o x de A, x de B, x de C. Faço o que com eles? Divido para 3.
Substituindo, eu tenho 1 mais 1 mais 4. Isso dá 6 dividido para 3, que é igual a 2. E o y? O y de g é o y1 mais o y2 mais o y3. Dividido para quantos? Tenho 3 elementos, dividido para 3. E aí eu tenho o quê? 2 mais 3 mais 1. 2 mais 3 mais 1. 2 mais 3 é 5, mais 1, 6. 6 dividido para 3 também deu 2, ó. E aí eu tenho o quê? O G aqui, que é o baricentro, tem coordenadas 2 em X e coordenada 2 em Y. Tranquilo? Agora, como ficaria a representação desse baricentro no plano cartesiano? Vamos representar esses pontos aqui, ó, no plano. Eu tenho 1 de x, vou fazer maior aqui, 1 de x, 2 de y, 1, 2. Então, eu tenho esse encontro aqui, ó. Ponto A. Ponto B. 1 de x, 3 de y. Então, 2, 3. Mais ou menos aqui. Então, eu tenho ponto B. Aqui. E o ponto C? 4 de x, 2, 3, 4. 4 de x e 1 de y. 1 de y aqui. Vamos traçar aqui o segmento, tentando manter sempre a mesma distância. Pronto. Nós temos aqui a representação dos 3 pontos. E aí eu tenho o seguinte, gente. Eu tenho este triângulo aqui. Aí. Triângulo A, B e C. Nós calculamos que o ponto médio, né? O ponto médio do baricentro tem coordenadas 2 e 2. Ou seja, 2 de x e 2 de y. Fazendo o encontro aqui, ó, 2 de x aqui e 2 de y. Aqui está o baricentro. Vou destacar de vermelho. Esse é o ponto de equilíbrio desse triângulo. E aí a gente poderia ainda acrescentar o seguinte. Minhas canetas. Se eu traço aqui a mediana, né? Se eu calculasse a mediana, eu teria isso aqui, ó. Mediana. Aqui. Esse ponto médio aqui. Agora vai. E do ponto médio aqui, ó. Eu tenho que medir aqui a metade. Deu certo. Pronto. Mediana 1.
mediana 2 e a mediana 3. Aqui o ponto G. Nós temos aqui o baricentro representado no plano cartesiano, certo? E é isso, gente. Até a próxima aula, se Deus quiser.